pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Sara Manines e hoje a gente vai falar de uma série que lançou recentemente na Amazon Prime. E, gente, eu assisti os 10 episódios, assim, eu engoli os 10 episódios e, assim, eu tô passada até agora. É uma série muito boa. Eu tô falando sobre Cruel Summer. Cruel Summer. Cruel Summer é uma série, assim, de suspense com bastante drama. Eu ia falar um pouco de drama, mas é uma série que tem bastante drama envolvido. E a gente vai acompanhar a jornada de duas personagens principais, que é a personagem da Kate Wallace, que eu acho que se pronuncia assim, e da Jeanette. Jeanette, right? Yeah, it's my birthday. Happy birthday. As duas têm uma personalidade completamente opostas. De um lado a gente tem a Kate, que é a menina popular da escola, ela é mais bonita, mais simpática, super doce, a família dela é uma família influente na cidade, assim, bem rica e muito conhecida. Então, assim, tudo que ela faz, todo mundo vê, então é um pouco controlado também essa coisa da imagem dela, né? Porque a mãe dela toma muito cuidado com isso, a imagem da família em si, no geral, ela tem que parecer a família perfeita. E a Kate é uma personagem que, assim, tem praticamente a vida perfeita, aparentemente no começo da série, mas muitas coisas vão acontecendo até que ela chega ao ponto de tentar fugir de casa, que é aí que ela é raptada. Depois a gente tem em contrapartida a personagem da Jeanette Turner, que é uma personagem da garota tímida, nerd, que tem dificuldade pra falar, que gagueja, tem dificuldade de falar não pras pessoas, é uma pessoa assim, um pouco mais na dela, né, que não viveu muita coisa ainda também, e que a família dela é uma família super simples, também uma família assim, muito unida, mas eles tratam ela muito como menininha também, então ela não se desenvolveu de certa forma como mulher. E ela e a Kate Williams têm basicamente a mesma idade, pelo que eu percebi. Então, dentro da trama, a gente vai acompanhar a Kate, o desaparecimento dela, toda a trama que ronda em torno do desaparecimento dela. Ela foi sequestrada, ela passa vários meses dentro de um sótão e a gente vai acompanhar essa trajetória em 3 linhas temporais. Então, são 1993, que é quando tudo começa, 1994, que é quando a Kate Williams ela é achada e depois ela acusa a Jeanette de ter visto ela dentro da casa do sequestrador e não ter contado pra ninguém, que inclusive o sequestrador é como se fosse o coordenador da escola, o conselheiro. E depois a gente tem 1995, que é quando as acusações estão correndo e é quando vai ter meio que o desfecho da história. É como se fosse 1995 no momento, é como se fosse o momento atual que elas estavam ali, mas que não é atual, óbvio. A gente vai acompanhar 1993, que é quando tudo começou, vai mostrando um pouco da obsessão, mas não obsessão de fato, mas dessa inveja e dessa necessidade, parece que de ser amiga ou tá dentro do ciclo de amizade ali da Kate, e porque ela era garota legal, garota popular, e fica nítido que a Jeanette tem essa vontade de sair da zona da menina que ninguém sabe quem é, a menina estranha, a menina escondida, e ser realmente vista. You think that one day I'm just gonna be pretty and popular? Well, if that's what you want. Enfim, normal. A gente já acompanha vários filmes, várias obras que tem essa questão como discussão. Essa coisa da mulher querer sempre se encaixar num padrão. E a gente tá falando também do ano de 1993, então, enfim. E a Jeanette, ela tem muita vontade de se aproximar da Kate. E ela também, aparentemente, tem interesse no Jamie, que é o namorado da Kate. Mas elas... Enfim, não deixa nada muito explícito, mas dá pra ver que ela acha ele interessante, ela tenta rondar aos poucos ali e algumas coisas vão ficando bem estranhas. Quando a Kate desaparece, isso foi em 1993 ainda. A teenager has now been missing for 4 days. Friends and family of Kate Wallace describe her as a popular and fun-loving young girl. Ela ficou um bom tempo desaparecida e ela só apareceu depois em 1994. A Kate, ela fica desaparecida e a Jeanette floresce, a Jeanette muda. A Jeanette, a aparência dela muda, a personalidade dela muda, algumas coisas vão mudando. Jeanette Turner used to be like my best friend, and then overnight she became like this other person. E com o desaparecimento da Kate, ela acaba namorando com o Jamie. Fica uma situação muito estranha, porque quando a Kate volta e ela vê como que tá a situação, ela nitidamente percebe que a Jeanette não contou pra ninguém que tinha visto ela. Aparentemente ela acha que ela tinha visto ela. Não é comprovado, porque depois disso a gente tem uma longa jornada de saber quem está falando a verdade e quem não está, porque até então vai contando os fatos aos poucos. A gente só tem a afirmação das duas desde o começo da série. Jeanette, we are just a few months away from the trial. We want the jury to root for you, but you're not giving the impression that you're the wronged party here. A Kate percebe o porquê a Jeanette não contou que viu ela. Pra conseguir ficar com a vida
dela, pra ficar no lugar dela, que é muito esquisito. Gente, é como se essa série fosse uma mistura de Garota Exemplar com 13 Reasons Why. É assim, com os 3 porquês, no caso. Se você assistir a série, você vai entender o que eu tô falando. Se você assistiu, claro, esse filme e essa série que eu tô comentando agora, você vai entender claramente que é a junção das duas coisas. E dentro da série, a gente vai acompanhar essa jornada, então, das duas brigando na justiça pra provar quem tá falando a verdade, quem tá falando mentira. Ou de fato, enfim, às vezes você tem a impressão de que não de fato uma delas esteja mentindo, mas que as duas podem ter entendido as coisas de perspectivas diferentes e ter parecido que aquilo era verdade pra uma delas, quando na verdade só foi meio distorcido, entendeu? E em ambas as perspectivas a gente vai ver como a vida das duas foram destruídas, porque assim, a gente tem a vida de uma menina que foi acusada de ver uma menina sequestrada, não contar pra ninguém, pra ficar no lugar dela, na vida dela, o que é muito bizarro. E a gente tem a perspectiva da menina que foi sequestrada, mas ela tem umas memórias tão distorcidas da situação que ela não sabe mais de fato o que é verdade e o que não é. Ela afirma totalmente que era a Jeanette, porém quando os fatos vão se desenvolvendo, você percebe que ela não tem tanta certeza assim, e que de fato ela não tem certeza se a Jeanette viu ela, ou se era de fato a Jeanette, ou se ela realmente viu alguém, ou aquela distorção da cabeça dela. Então, gente, é um jogo psicológico, de suspense, é um suspense psicológico, tá, gente? Que chega a dar um negócio. Quando você não chega no último episódio, você não sabe direito o que aconteceu. Eu tinha certeza absoluta de quem tava falando a verdade, certeza não, né? Mas eu tinha as minhas conclusões de quem poderia estar falando a verdade, ou que ambas poderiam estar falando a verdade da perspectiva de cada uma. Não significa que de fato ela estava mentindo, mas assim, a verdade realmente a gente só vai saber no último episódio. E sim, tem o plot do plot. Quando você acha que acabou, não, querido, não acabou não. Tem o plot do plot. Ou seja, é muito filme da Garota Exemplar. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Então assim, a série ela vai passar em 1993, 1994, 1995, ou seja, nos anos 90. E a gente tem um figurino, a gente tem uma ambientação lá da época muito boa. Eu achei assim bem interessante como eles conseguem fazer isso e sem parecer realmente que tava muito distante, porque os anos 90 ali, a gente tá ali quase perto dos anos 2000, né, 95, são 5 anos pra 2000. Acertou, miserável! Então, a gente já tem algumas referências de estilo ali dos anos 95, quase parecidas com os anos 2000. Então a gente tem a aparência das personagens principais ficando aquele estilo meio emo, meio roqueiro, com o cabelo preso aqui, com aquelas presilhinhas. Enfim, vocês vão saber o que eu tô falando, quem é da época ali de 2000 vai lembrar mais ou menos. E a série ela vai passar em 3 tempos diferentes e a gente vai ter colorações, as cores, a fotografia da série, ela vai passar essa percepção de ambiente tenso, de suspense, desse clima pesado pela coloração da série, pela fotografia. Então assim, no ano de 1993, quando elas têm 15 anos, elas são bem jovens, elas ainda assim, tá apresentando as personagens de forma inocente pra série. Então a gente vai ter cores bem alegres, cores fortes, até meio soft em alguns momentos, assim, um pouco mais leves. Então essa coisa bem 1993, bem coloridinho, o estilo de roupa, enfim, a gente tem essa coloração um pouco mais alegre pra mostrar até a pureza, a felicidade dos personagens, que eles ainda são felizes. No ano de 1994 a gente vai ter umas cores mais intensas e ela já vai com um pouco mais de contraste, ela já vai escurecendo um pouco de certa forma. E quando a gente chega no ano de 1995, gente, a coloração cai para um cinza, um tom de azul assim mais escurecido, propositalmente, claro, para mostrar esse suspense, essa angústia, essa raiva, esse clima tenso, essa tensão. Então assim, assistindo você já sente que os personagens literalmente apagaram com tudo que veio acontecendo. Então a série faz isso de uma forma assim lindíssima para passar esse sentimento dessa discrepância de como os personagens foram corrompidos de felicidade e de plenitude e de inocência para uma situação assim caótica, né, em que a polícia estava atrás deles, em que advogados em cima o tempo inteiro, a mídia falando sobre elas o tempo inteiro, pintando uma como se fosse a pior pessoa do mundo. I have been lied about, spit at, made fun of. I am the most hated person in the nation.
e a outra, enfim, também não tinha pra onde fugir, que todo tempo as pessoas queriam ficar entrevistando ela, falando sobre o sequestro. Claro que é uma coisa que ela não queria ficar falando sobre, e também sobre o julgamento, porque ela tava acusando a outra e a outra tava tentando ser inocentada. Então, assim, a gente parte desse princípio que a coloração, que é a fotografia do filme, ela vai tentar já passar literalmente o sentimento que os personagens estão tendo no momento. O que faz, assim, pra mim um trabalho incrível, junto com a parte do figurino, junto com essas questões desse jogo de tempo que eles fazem. Como eu falei, a gente vai ter, além da perspectiva das duas personagens principais, que vai se passar, né, vai voltando de uma pra outra, contando a trajetória de uma e de outra, e às vezes se encontrando em alguns momentos. A gente também vai acompanhar de outros personagens, não eles como protagonistas, mas a gente vai acompanhar um pouco do que eles estavam fazendo em determinados momentos, entendeu? A gente vai acompanhar determinados acontecimentos como se fosse um quebra-cabeça se formando aos poucos. Então a gente vai ver uma cena aqui em 1993, daqui a pouco a gente vai voltar pra 1995, daqui a pouco a gente volta pra 1994, e a gente tem duas cenas de 1994 de personagens diferentes, em momentos diferentes, e a gente vai montando esse quebra-cabeça até conseguir formar um raciocínio, e não que necessariamente vai te ajudar em alguma coisa, porque às vezes você vai chegar no final e não vai entender nada como eu, porque tem o plot do plot, então assim, enfim. Cadê? Põe aqui o emoji de palhaço. Porque basicamente é isso que aconteceu. É justamente por isso que vale a pena. Você se pega tentando juntar as peças, tem certeza do que você acha. Quando você chega no final, você vê que você não sabe de nada e que depois você não sabe mais de nada ainda, entendeu? Não sabe nada, inocente. Tudo pá! E é isso. A gente também vai acompanhar algumas outras coisas, além da trajetória ali das duas personagens principais, do sequestro, de toda essa situação, né? A gente vai falar sobre também a questão do perfil psicológico de um sequestrador, desse tipo de sequestrador em si, que ele isola as vítimas, parecendo que ele é o melhor amigo da pessoa e que é a única pessoa que ela tem pra onde correr. Então vai falar um pouco dessa questão, desse tipo de situação. A gente também vai acompanhar algumas outras situações que eu achei super fofo, que a gente vai ter um casal LGBT na série. A gente vai ter dois meninos que, assim, um deles ele é super amigo da Jeanette, quando ela era mais nova, e chama Vincent, que ele faz, assim, um papel maravilhoso. Ele é um fofo, gente, assim, o personagem mais sensato dessa série é esse menino. E aí depois a gente vai ter também o par romântico dele, que é um jogador de futebol da escola. Assim, claramente os dois não são assumidos. Um deles é um personagem negro e o outro é um personagem branco. E dentro da história a gente também vai ter um outro casal homoafetivo, mas eu não vou contar pra vocês que casal é, que senão eu vou atrapalhar a surpresa, porque é uma coisa que só vai acontecer no finalzinho dos últimos episódios. Mas assim, eu esperei muito que esse casal acontecesse também. Eu não sabia se era uma amizade ou não, mas eu fiquei ali na dúvida, porque eu queria muito que fosse. Na verdade, assim, acho que foi um chip meu, né, gente? Eu não sei se eles deixaram um subentendido ou se fui eu que já tava shippando já na minha cabeça sozinha. E aí, no final das contas, aconteceu mesmo. Mas eu acho que eles devem ter deixado subentendido, porque eu não ia criar uma expectativa assim na minha cabeça tão firme, porque eu tinha certeza, gente, que tava acontecendo alguma coisa ali, e que em algum momento ia acontecer alguma coisa. Eu falei, não é possível que eu só tô inventando um negócio na minha cabeça, ou realmente tá acontecendo alguma coisa. Aí foi chegando nos finais dos episódios, eu falei assim, não, né, era coisa da minha cabeça. Até que no final do último episódio realmente aconteceu alguma coisa. Eu falei, I knew it! Mas, gente, eu precisava muito desse casal. Era muito fofo. É sério. Enfim, os dois casais homoafetivos que tem dentro da série são muito fofos e, sinceramente, assim, a química do casal, dos meninos, é muito fofa. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações para receber notificações dos próximos vídeos e também se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família do O Destino Dela, que não sei o que vai ser mais o destino dela, tô pensando que eu vou fazer com o vlog ainda, que isso ainda é um mistério. E se você curte o canal, se você gosta, por favor, compartilhe o canal com seus amigos, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos também. E é isso. Se você já assistiu a série ou qualquer coisa do tipo, deixa um comentário aqui, vamos conversar comigo. E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.